Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. A convidada de hoje é a professora Monalisa Soares. Como a convidada analisa as estratégias dos candidatos a prefeito de Fortaleza? Qual o peso das mídias digitais nos resultados eleitorais? Os padrinhos políticos podem ser decisivos nas eleições municipais? Qual o espaço das mulheres nas campanhas eleitorais de 2024? Estes e outros assuntos a partir de agora no programa Eleições 2024 e contamos com a sua companhia. Monalisa Soares Lopes é cientista social. A convidada é mestre e doutora em sociologia. Monalisa Lopes é professora da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. A entrevistada coordena o Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia. O grupo pesquisa interfaces da comunicação política em campanhas eleitorais, gênero e política. Participam do programa o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, jornalista Erivaldo Carvalho, e o diretor institucional do grupo, jornalista Paulo César Norões. Olá, Monalisa, é uma satisfação recebê-la para discutir esse cenário que está confuso aqui em Fortaleza. Nós temos aí uma série de pesquisas que têm indicado resultados distintos, né? Como é que você analisa essa atuação aí dos institutos de pesquisa nessa campanha? Por que esses resultados são tão díspares? E essas pesquisas podem influenciar no comportamento eleitoral? Olá, Carla, Erivaldo, Paulo César. Bom, sobre as pesquisas, a gente vem enfrentando um cenário que complexificou muito, né? Principalmente pós 18 e especialmente 22, né? Foram momentos em que as pesquisas passaram por situações de erro, digamos assim, por uma margem muito grande, e nos últimos períodos tem se tentado calibrar. O que a gente precisa sempre observar do ponto de vista das pesquisas de opinião pública, né? É a sua metodologia, então que estratégias mobiliza para captar o eleitorado, né? Então se faz via internet, se faz presencial, mais em ponto de fluxo, se faz na residência. Também tem uma outra dimensão que foi muito debatida por conta da demora que a gente teve em ter um censo, que foi as estratégias do cálculo da amostra, então se era o censo do IBGE, se era a PNAD. Então tudo isso altera um pouco, em alguma medida, essas margens de mobilização, né? Entre elas também tem uma questão, por exemplo, de pesquisas que indicam já o partido do candidato quando perguntam e outras não. Então esses elementos eles podem alterar o momento em que as pesquisas conseguem captar determinados movimentos do eleitorado. As pesquisas, então nesse sentido, agora a gente tem trabalhado muito com a ideia dos agregadores, porque aí eles tentam ponderar aí essas diferenças e tentar mostrar a tendência que de alguma forma todas estão levando a observar, né? Do ponto de vista do eleitorado, as pesquisas, no caso, por exemplo, dessa disputa aqui de Fortaleza, que sempre aparece assim um pouco embolado, né, os 4 candidatos, ela tem um papel importante quando a gente pensa nesse eleitor que faz um voto mais útil, né? Então, ele não tem necessariamente um vínculo muito forte com uma ou outra candidatura, um outro candidato e partido, e aí ele pode olhar e dizer, opa, esse aqui tem mais chances, né, de ir para o segundo turno, de ganhar no segundo turno. Então, isso tudo é muito informado também por essas pesquisas, né? Então, elas ocupam esse papel importante de sinalizar, obviamente, para as campanhas os movimentos que estão dando certo ou não, mas para o eleitorado essa escolha que é mais utilitária, digamos assim. Professora, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Otimista. E antes, o Carla, Michele, PC, um registro. A professora Monalisa esteve aqui conosco no lançamento, uma noite de domingo, uma noite de debate, né, exatamente há 4 anos, quando a TV Otimista oficialmente era inaugurada. Portanto, penso numa pessoa pé quente, viu, Michele? Mas, enfim, naquele debate ali foi o início de uma trajetória que finalizou com a vitória do hoje prefeito Sarto e candidato à reeleição, professora. E a gente falava aqui antes do início da gravação que uma campanha ou as campanhas de maneira geral cometem erros e acertos.
se a gente fosse olhar para a campanha do José Sarto, né? Na sequência a gente fala das demais nos próximos blocos. A gente poderia dizer que a acusada ausência de Sarto na primeira metade do mandato, talvez até no terceiro ano também de governo, é um dos erros e agora ele tenta recuperar com uma campanha disruptiva, olhando mais para a periferia. Qual é a análise, se a gente for fazer assim uma olhada pelo retrovisor, professora? Bom, as campanhas de reeleição, elas têm um caráter bem específico. Eles sempre dizem muito respeito à construção e à consolidação de uma imagem de gestão, né? Então, principalmente um prefeito como Sarto, que ficou muito disperso isso do ponto de vista da comunicação do governo, né? Que governo é esse, que realizações e tal. A campanha reeleição, ela seria um movimento de mostrar isso. Isso pareceu que seria esse o tom quando a gente viu lá no final do ano, no Réveillon, ao lançamento daquela comunicação, foi a Prefis que fez. Então, aquilo parecia ser o indicativo de que, olha, é por esse caminho que a campanha reeleição vai tocar. Ou seja, o que de novo, o que de diferente para a cidade essa campanha propôs, né? Mas quando veio a campanha de fato da TV, né, e da propaganda eleitoral mais geral nas redes, parece-me que a equipe da campanha entendeu que, pelo fato de que o Sarto teria pouco tempo de TV, então precisaria explorar muito o ambiente das redes, também fortaleceu-se demais a linguagem das redes na campanha. E aí a gente acabou vendo um candidato à reeleição com um perfil pouco institucional, ou seja, pouco nesse lugar de o que a prefeitura fez, o que eu fiz por Fortaleza, e ficou muito a construção de um personagem. É importante sempre lembrar que o Sarto, ele tem toda a imagem de um político tradicional, né? Ele é dos candidatos que concorrem, o que tem mais tempo aí de carreira e que está mais tempo nesse jogo político. Então, a estratégia também passou muito e penso eu, né, por suavizar essa imagem, mas aí suavizou, digamos assim, ou foi demais, porque esqueceu-se talvez que ele tem esse lugar institucional, que é o lugar da prefeitura, que é o lugar de quem está buscando reconduzir, e seria muito importante. Então, é tanto que a gente viu aí nas últimas semanas, pelos resultados mais negativos que as pesquisas têm indicado, de que essa estratégia, ela talvez tenha sido exagerada. Entendi. E aí tem se buscado, digamos assim, modular esse tom. Dosar melhor, né? Exatamente. E voltar para esse lugar de o que foi a Prefis que fez, né? Então, o que a gestão do Sarto tem para apresentar para a cidade. Entendi. Paulo César? Primeiro, das boas-vindas aí à professora Mona Lisa, sempre ilustrando bem aí os debates que a gente ouve pela cidade, com esse seu conhecimento que é muito vasto. E eu queria pegar aí nesse tom que a gente está trabalhando no início desse programa de hoje, essa questão do perfil disruptivo das campanhas de uma maneira geral. Se a gente olhar o que está acontecendo no Brasil inteiro, e a gente vai perceber que é uma campanha muito diferente daquilo que a gente já viu, que a gente já está acostumado, né? A gente vê uma presença, por exemplo, de candidatos que vieram das redes sociais e tentam se apresentar para fora das suas bolhas, e ao contrário, e aí cabe o caso do prefeito Sarto, né? Candidatos que são tradicionais e que de repente tentam se adaptar à linguagem das redes sociais para buscar entrar nas bolhas, é o caminho contrário, né? E isso, de certa forma, causa estranhamento, né? E também tem momentos assim extremamente disruptivos, né? A gente pode dizer, por exemplo, lá em São Paulo, a participação do Pablo Marçal na campanha é extremamente anarquista, né? Ele não se propõe a debater nada de projeto, nem nada. O propósito único e exclusivo é desestabilizar os seus concorrentes e fazer dessa desestabilização uma série de cortes aí para as redes sociais. Isso atravessa todos os debates, aconteceu muito aqui nos nossos debates também. A gente teve um debate na última segunda-feira na TV Otimista, onde a gente percebeu várias vezes os candidatos tentando muito mais construir momentos que poderiam ser reportados para serem explorados nas redes sociais do que propriamente debater aquilo que estava sendo proposto.
E é uma característica da campanha. Por tudo que já se viu até aqui, professora Mona Lisa, como é que você analisa esse novo momento e para onde a gente está indo com essa nova forma de fazer política aqui no Brasil? Eu acho que esse é um ponto muito relevante também, né? A gente viu esse processo de tiktorização, memificação das campanhas eleitorais já muito forte em 22, né? Mas, de fato, essa campanha para a prefeitura, ela tem exacerbado exatamente esse movimento, né? Assim, de que essa linguagem memética das redes, essa dimensão, assim, como o PC falou, dos cortes, o que vai para a rede, o que pode viralizar, isso está muito consolidado como estratégias para todas as candidaturas, né? O que eu acho que é importante é que, assim, que destacar que é exatamente esse movimento, né? Que o Sarto, por exemplo, é um político tradicional, ele vai tentar, digamos assim, flexibilizar a sua imagem. O André, a gente viu o oposto. O André é quem vem desse lugar das redes, da juventude, disso, e o André tem se colocado, de um modo geral, como um candidato que quer vender, né, uma imagem de si, né, todos estão vendendo, diga-se de passagem, uma imagem de si, mais moderado, mais tradicional em alguma medida, ou seja, que pode assumir esse lugar institucional. Do ponto de vista, assim, do debate público, acho que tem, sim, um prejuízo, principalmente quando a gente pensa nesse contexto que são as eleições municipais. As eleições municipais são as eleições que dizem respeito à nossa vida mais cotidiana diretamente, né? Então, a gente imaginar que o debate público sobre os problemas efetivos da cidade que atingem, não é, a população, eles, de fato, estão passando ao largo em torno dessas estratégias, que são importantes. A comunicação é importante para fazer a política, para fazer a campanha, mas nesse mundo fragmentado, né, nesse universo fragmentado que as redes sociais constroem, fica difícil construir pontos mais coletivos de vida, que é o que a gente tem objetivamente na cidade, né? Então, a gente sempre viu essa ideia de que existem cidades separadas, as candidaturas, inclusive, colocam isso, mas o prefeito ou a prefeita vai governar para a cidade como um todo, tentando dar conta desse universo de problemas que estão postos, né? Então, uma campanha muito fragmentada, pensando nisso, né? Na segmentação de públicos, eu faço um vídeo para público tal, impulsiono, faço outro para outro, impulsiono, veja o que está funcionando, perde um pouco essa liga, digamos assim, de que nós vivemos todos e todas numa cidade que tem problemas que precisam ser resolvidos, né? Então, essa exacerbação das estratégias da fragmentação das redes prejudica um debate que, historicamente, os meios de comunicação tradicionais, digamos assim, como a TV, o rádio e outros fizeram, né? Os jornais impressos, de construir minimamente essa liga, né? Essa ideia de que nós todos vivemos no mesmo território. A gente poderia dizer que a gente está saindo de uma comunicação de massa, que é o melhor conceito dos veículos tradicionais, para uma comunicação de bolhas. É mais ou menos isso? Tem uma preponderância da comunicação de bolhas, de fato, né? Porque eu consigo segmentar, eu consigo impulsionar minhas estratégias de comunicação para públicos variados, mas eu ainda sou receosa. Eu lembro que em 2018 sempre disseram isso, acabou a comunicação tradicional, né? Só vai ser as redes. E não foi isso que aconteceu, né? A gente viu, por exemplo, em 22, quando o Bolsonaro foi à reeleição, que ele fez todo um esforço para ter tempo de TV, para poder apresentar as realizações. Aqui a gente viu esse mesmo movimento. Os candidatos não têm deixado de tentar construir coalizões para ter, né? Por exemplo, a gente vê o candidato do PT com todo esse movimento, né, explorando muito as possibilidades de coalizão para ter muito tempo de TV, porque precisa disso, precisa se fazer conhecido massivamente. Então, eu diria assim, hoje tem de fato uma preponderância muito grande, isso impacta, mas eu tenho ainda algum receio de dizer que perdeu completamente o sentido, porque de fato para determinadas estratégias continua sendo muito funcional e muito importante os meios de comunicação de massa. Mona Lisa, nós apostamos... Me permita, Carla. E aí lembrei agora do exemplo do Pablo Marçal, que é exatamente isso. O Pablo Marçal não tem tempo de TV e ele não perde uma oportunidade de estar em nenhum debate, porque ele sabe que também é um meio que, mesmo para fazer cortes, mas ele também é um meio em que ele pode se tornar mais conhecido. Ele pode furar, inclusive, a sua bolha das suas redes, né? Então, mesmo esses candidatos bem disruptivos, eles não abrem mão dos canais e dos meios tradicionais. Nós apostávamos no período da pré-campanha que o André Fernandes utilizaria muito a imagem do Bolsonaro, porque acaba sendo o principal padrinho político dele, mas aí você já colocou que ele tentou amenizar um pouco essa imagem de radicalismo, né? Assim que ele tem se apresentado na televisão, no rádio, talvez na internet ele tenha mantido um pouco mais do seu perfil tradicional.
Isso significa que há um bolsonarismo agora sem Bolsonaro? As campanhas eleitorais vão recorrer a essa lógica e de trabalhar uma ideologia independente dessa figura que representou durante muito tempo essa ideologia? Eu acho que esse caso é muito interessante, né, Carla, que essa ideia de um Bolsonaro e sem Bolsonaro tem a ver com decisões estratégicas destes candidatos, né, que estão vinculados mais diretamente ao ex-presidente, como é o caso do André, né, mas mesmo o Marçal, que lá em São Paulo está assim, né, indo e vindo. Então, acho que essa é uma escolha estratégica. Ok, Bolsonaro abriu a campanha com o André numa carreata em Fortaleza, né, mas ele tem compreensão, e o grupo tem compreensão, de que é preciso ampliar desse eleitorado e que a mobilização da imagem do ex-presidente Bolsonaro não necessariamente contribui para isso. A gente vê as pesquisas indicando o peso desses padrinhos, né? E tem um pouco isso. Então, acho que, inclusive, esse é um ponto que vai ser relevante caso o André consiga, de fato, ultrapassar a barreira do primeiro para o segundo turno, que é possivelmente quem estiver diante dele vai mobilizar muito essa imagem e vai tentar buscar associar o André a tanto a gestão do Bolsonaro, então lembrar os episódios, né, que criticamente são muito apontados, como a pandemia e outros, então esse é o modo que esse grupo governa, né? E também até episódios mais radicais de violência, né, como por exemplo da Carla Zambelli e tal, isso até apareceu já numa propaganda em Caucaia, né, a mobilização dessa imagem. Então acho que a campanha do André foi bem estratégica nesse sentido. Esse eleitorado bolsonarista, mais conservador e ligado a eles, ele já o conhece e já o reconhece, né? É tanto que ele vai crescendo na medida em que todo mundo vai dizendo, ele é o candidato do PL, ele é o 22 Bolsonaro. É importante a gente lembrar disso. O número é muito relevante, né? Na campanha do Bolsonaro ficava o tempo todo isso, é 22, é 22. Então, quando você vê o 22, o eleitor deste grupo já identifica imediatamente, esse é o nosso candidato, né? E aí o caminho realmente tem sido esse de buscar mostrá-lo como essa pessoa que pode governar a cidade, pode ocupar esse lugar que é mais institucional, menos radicalizado, menos polarizado do ponto de vista da gestão da cidade. Monalisa, vou pedir um minuto da sua licença. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em seguida com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe a professora Monalisa Soares. Erivaldo, é com você. Professora, a gente tem uma fase da campanha, que é mais ou menos essa que a gente atravessa, que é a estratégia da desconstrução, né, do oponente, do adversário, né? Qual o peso dessa tática? Esse método desfavoritar o oponente rende voto, leva alguém para o segundo turno ou tira alguém do segundo turno, alguém que imagina que já esteja lá? Uhum. É possível que ele seja jogado para fora nessa estratégia de desconstrução? Erivaldo, a propaganda negativa é um aspecto muito relevante das disputas, né? Assim, e agora o caso de Fortaleza é interessante esse ano, porque a gente espera exatamente isso, que a campanha começa e aí quando ela vai esquentando mais, começa a propaganda negativa, né? Que é para desconstruir, né? Porque aí vai vendo como é que está o movimento, a campanha propositiva vai dizendo se está dando resultado ou não, enfim, tem como medir. Nesse caso, Fortaleza foi muito interessante, assim, mal começou a campanha, a propaganda eleitoral na TV propositiva, já tinha os spots de propaganda negativa, né? Então, ou seja, isso dá também para a gente o tom da competitividade dessa disputa, ou seja, todo mundo meio que diz assim, a gente vai ganhar alguma coisa propondo, mas todo mundo pode ganhar, então precisa imediatamente já tentar desconstruir os adversários. Então, tem muitos, assim, do ponto de vista dos estudos sobre as campanhas eleitorais, muitos mostram a relevância muito importante. Por exemplo, a campanha da Dilma em 2014 foi uma campanha em que isso ficou muito demarcado, né? E, de fato, se a gente lembra ali do prognóstico das pesquisas, chegou um momento que a Marina estava na frente, isso, que a Dilma estava um pouco atrás. E a depois campanha... da polêmica do aborto, né? Exatamente. Então, a campanha foi para cima, desceu
venceu a Marina, passou para o segundo turno e fez uma campanha também bem enfatizada numa propaganda negativa, né? E de emoções assim muito fortes contra o Aécio. Mostrava os pratos vazios na mesa contra a Marina, né? Perfeito, dizia que a autonomia do Banco Central faria isso, né? Então, ali foi uma campanha muito evidente de como essas estratégias, elas são efetivas, né? Para tentar, digamos assim, mover esse tabuleiro. A gente está vendo isso muito aqui. O último final de semana foi bem forte e aí é isso, assim, não teve muito gradação da propaganda negativa, né? Porque às vezes você começa com um ataque um pouco mais assim para ver se vai surtindo efeito e depois você aprofunda. Aqui não, a gente já viu, por exemplo, pelo caso da campanha do Wagner contra o André, já começou no nível mais enfático de propaganda negativa, né? Então, colocando em xeque o candidato em torno de questões muito relevantes, inclusive para o seu próprio discurso, para o léxico do seu grupo, né? Que tem a ver com associação com drogas, enfim. O Sarto foi por um caminho mais, inclusive próximo do que poderia lhe render, que é esse debate sobre as mulheres, sobre a violência contra as mulheres, etc. Mas então a campanha já chegou muito forte. Né? Então, acho que a propaganda negativa, nesse caso, ela tem um papel mesmo bem objetivo. Sarto e Wagner precisam, né, e reconheceram que é em André que é possível tirar esses votos. Né? Porque o Sarto sempre tinha feito propaganda, ataques ao Evandro Leitão. Parece-me que a campanha entendeu que isso vai se manter, obviamente, porque é uma possibilidade. Agora, todo mundo vai praticamente tentar atacar todo mundo para conseguir isso. Mas o movimento muito forte contra o André parece-me indicar um reconhecimento das campanhas de que seria nesse campo a maior fragilidade e a possibilidade de recuperar votos. PC? Eu queria continuar nesse tom aí, sobre essa questão das mudanças de posição ao longo da campanha. Evidentemente que o que as pesquisas vão mostrando ao longo do tempo vão moldando, né? Vai moldando aí a linguagem, o discurso dos candidatos, vai havendo uma adaptação. Mas, no caso em questão que você citou do capitão Wagner em relação, por exemplo, ao André Fernandes, um verdadeiro cavalo de pau. E até algumas semanas estavam discutindo alinhamento, né, das duas candidaturas, até tentativas ali de composição para um serviço do outro. Enfim, e de uma hora para outra, a partir, claro, evidentemente, da queda nas pesquisas, o Wagner parte para um tudo ou nada para cima do ex-aliado, né? E eu fico imaginando aqui como é que isso funciona na cabeça das pessoas, porque não é a grande surpresa deste momento da campanha, a virulência do ataque do Wagner no André. Do Sarto com o André, ninguém nem... porque são campos opostos de qualquer forma. O Sarto contra o Evandro já tem uma briga aí entre PT e PDT desde a eleição passada. Então, é natural até. Agora, com o Wagner e o André, chama muita atenção. Você, como estudiosa de comunicação, como é que você acha que isso impacta na cabeça do eleitor? Tá. Perfeito, PC. Eu acho que esse realmente foi um cavalo de pau mesmo, né? Eu lembro até que eu tinha feito uma análise sobre a disputa e tal, e pensei assim, até fiz uma avaliação que poderia ter, porque era o que a gente esperava, a composição no segundo turno. Só que quando eu vi a propaganda, eu digo, olha, isso aqui dificulta demais uma composição. Né? Principalmente porque é um ataque muito personalizado ao André como candidato, né? E, enfim, tentando inclusive desconstruí-lo dentro da sua própria base eleitoral mais conservadora. Para o eleitorado em geral, né? Ou para o eleitorado do Wagner, acho que o Wagner entendeu um pouco isso, que sempre foi a sombra sobre ele nessa eleição, que esse eleitor não é seu. Esse eleitor era um eleitor que ficava com você porque, numa determinada circunstância, você, né, se aproximou desse grupo, você representava, você foi apoiado, mas isso sempre foi uma preocupação, eu penso, para a campanha do Wagner, o quanto significaria perder as hostes dos eleitores conservadores, né, partissem eles. Ele conseguiu manter um nível de voto, né, de intenção muito expressivo, mas claramente o avanço do André foi mostrando que o André não levaria só o eleitor mais estritamente conservador, mas um eleitor que de algum modo se sensibilizaria por isso, né? Então, um eleitor ali mais vinculado a um discurso
mais liberal, do empreendedorismo, enfim, tem um universo ali de uma camada social que sempre foi mais suscetível ao discurso desses grupos, desse grupo especialmente dos bolsonaristas, e que me parece tem sido muito tragado, digamos assim, pelo André Fernandes, né? Então, acho que para o eleitor do Wagner é uma avaliação assim, vai ficar com o Wagner o eleitor que vê nele, digamos assim, as possibilidades, inclusive, de vencer, digamos assim, a esquerda ou o campo progressista no segundo turno. Mas se tiver sobrado algum eleitor mais conservador, que pensa mais assim, ele provavelmente pode se milindrar com esse nível de ataque, de fato, do Wagner, porque o Wagner fez uma aposta de não... O André nunca fez isso, é bom a gente destacar. Desde o início, o André faz ataques e desconstruções ao Wagner. Chamou de tapioca, colocou na propaganda eleitoral que ele era parte desse conluio. Então, o André nunca fez aceno positivo para o Wagner, né? Tem cenas dele dizendo isso, não garantindo apoio no segundo turno, enfim, uma série de aspectos. O André nunca fez o aceno. O Wagner jogou muito nesse campo de cooperação, esperando, e agora fez um movimento bem ousado. Se tiver sobrado algum eleitor mais conservador, que pode ter feito determinado esse cálculo, ele pode sim se milindrar e o Wagner perder com essa estratégia. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar acompanhar as próximas pesquisas, para ver se de fato vai acontecer essa debandada que a tendência das pesquisas Datafolha e Quest já tem apontado, especialmente para a campanha do André, né? Então, tem um movimento também sobre isso, a propaganda negativa, que eu acho que é muito importante. É o momento preciso, né, que você começa a fazer o ataque. Às vezes, se você começa a fazer o ataque no momento em que já está todo mundo meio que saindo da tua campanha, ela vai mostrar exatamente isso que você fala um pouco. Vai ser assim, pode ser muito radical, pode ser um cavalo de pau muito grande e pode ser lido como um desespero, né? E aí ninguém também quer um candidato desesperado, porque, enfim, não representa esse lugar da segurança, né, e do que é tão importante para esses candidatos emularem como imagem para a população. Monalisa, essa tentativa de suavizar a imagem do André Fernandes, ela pode ter um desempenho de efeito contrário? Assim, o André pode virar o próximo Wagner no sentido de não conseguir mais mobilizar essa base mais extrema do eleitorado? Eu penso que do ponto de vista desse eleitorado, não. Porque no caso do André, né, ele tem uma vinculação muito reconhecida. Então, esse eleitorado sabe que o André não faz essas coisas de acenar para esse público mais radicalizado, mais conservador, por ocasião, né, ou mediando. O André faz isso porque tem um vínculo com eles. Eles entendem o oposto, que é esse processo que o André está fazendo, isso é mais pragmático, isso é porque a disputa exige, né? Então, esse eleitor, ele sabe, o André é vinculado ao bolsonarismo, o André representa os ideais, representa os valores, mas numa disputa como essa, que é uma disputa mais geral, ele precisa fazer acenos de moderação, né? Então, esse eleitor, ele é um eleitor, a gente pode observar, por exemplo, várias vezes quando o Bolsonaro fez vários movimentos e esse eleitor tinha uma justificativa que era essa, bem pragmática, de não, isso precisa, isso não compromete o comprometimento dele com os nossos valores, etc. Né? Isso acontece também no outro lado, né? Você vai lembrar na primeira eleição do Lula, o Lula teve que fazer concessões do seu discurso, né? Acenos para a ala mais moderada da população, a carta aos brasileiros e tal, para poder ser entendido como um não radical, uma pessoa confiável, né? E isso gerou dois tipos de reação. As pessoas da maioria que compreenderam, as pessoas da esquerda que compreenderam a necessidade desse movimento, mas ao mesmo tempo teve aquela ala mais radical, digamos assim, que não aceitou, inclusive ao longo do mandato, e o PSOL é fruto disso, né? É uma dissidência do PT que não aceitou essa mudança de postura dele como gestor. Então, é só o tempo que vai moldando quem permanece ali apoiando e quem sai de cena, né? Exatamente. Professora, se a gente for olhar o cenário político com uma faixa do eleitorado do centro e outras nos polos, né? A gente pode dizer que o candidato identificado inicialmente com um dos polos consegue se comunicar com o centro, mas o inverso não acontece. Por exemplo, no caso do André, ele é nativamente de bolha
e agora mais conservador no rádio e na TV. Até um candidato que se apresenta como um propositor, com um perfil de gestor para a cidade. Inclusive, ele disse isso aqui na TV, né? Uma vez conversando com ele aqui antes de uma entrevista, era uma conversa pública, havia outras pessoas na sala, e ele diz, olha, eu sou, isso antes do dia 30, quando começou a propaganda no rádio e TV, eu sou entre os 4 o menos conhecido. Então, eu vou para a TV e para o rádio com propostas, porque ele quis dizer basicamente o seguinte, que o eleitor do Bolsonaro já está basicamente comigo, então eu vou ampliar, ou seja, ele está se comunicando com o centro. Isso. Enquanto que o Wagner tem essa dificuldade, né? Ele se coloca ali como um moderador, não se identifica com esse extremismo do André, mas não consegue se comunicar com o eleitor do André, enquanto que o André consegue se comunicar com o eleitor do Wagner. Faz sentido essa imagem, essa ilustração? Erivaldo, acho que faz assim, principalmente quando a gente olha do lugar do André, né? Uhum. Porque é mais fácil quando você pensa um eleitor, um candidato que ele já é localizado com um dos polos e os esforços que ele vai fazer para se moderar. E aí a gente vê bem isso com o caso do André, porque é interessante, o Evandro não precisa fazer esse movimento aqui, né? Se fosse, por exemplo, como é o caso do Boulos em São Paulo, ele tem que fazer, ele tem que ir em busca de mostrar uma moderação, eu diria assim, se fosse da esquerda para lá. No caso do Evandro, não. Como o grupo político dele no Estado, né, o partido dele já tem um lugar, né, de reconhecimento de moderação de postos, então ele pode simplesmente projetar a continuidade dessa lógica. Para mim, a questão do Wagner, essencialmente, é menos sobre a dimensão dos polos e muito mais sobre as formas como se organizou essa disputa, né? O fato dele já ter um adversário direto no seu campo foi muito negativo para a campanha dele. A segunda ele precisou construir uma imagem completamente distoante dos demais e com essa ideia de que eu não tenho padrinhos, eu sou independente, etc. Só que eu sempre chamava a atenção que às vezes o que pode parecer, tentar ser positivado como uma coisa boa, que é eu sou independente, eu não tenho padrinhos, eu que vou governar a cidade, etc, etc. Isso pode ser lido pelo eleitor como exatamente o que é, uma estratégia para disfarçar fraquezas, né? A campanha do Wagner sempre teve esse desafio, é uma campanha que não tem coalizão, não tem coligação, não tem outros aliados, é apenas o seu partido, né? Então é ele mesmo com a força do seu recall, sua força política e isso. Enquanto os outros, você entende, eles têm padrinhos, eles têm outras lideranças fazendo campanha, eles têm partidos com eles, então isso para mim sempre foi a maior fragilidade do Wagner nessa disputa, né? Foi tentar positivar a fraqueza, o que claramente quando você observa o debate o cenário é uma fraqueza, né? Entendi. Então talvez não consigo lê-lo nem como isso, alguém que está tentando chegar nos outros. É a própria forma como, em última instância, quando começou agora intensamente a disputa, ficou evidente isso, né? O Wagner só tem ele, né? E isso às vezes também sinaliza outras coisas para o eleitor. E essa questão dos padrinhos também, você acredita que o Evandro, apresentando esse trunfo, ele consegue, num eventual segundo turno, realmente emplacar somente por essa condição de ter o apoio de Lula, de Camilo, de Eumano de Freitas? A candidatura do Evandro, ao meu ver, ela leva assim, ao máximo essa estratégia que ficou muito consolidada, né, e teve resultados muito positivos com o governador Eumano de Freitas, né? Então tentar essa verticalização situacionista, né, usar muito o capital político eleitoral do ministro Camilo Santana, né? Então a campanha do Evandro é exatamente assim a exacerbação disso, né? E não é à toa que ela é um teste, o maior teste da liderança do ministro Camilo Santana, né? Se eles perderem essa eleição, isso diz de o quanto que isso, digamos assim, pode refletir, inclusive nesse lugar que ele tem assumido como a maior liderança do PT no Estado. Né? Então, é uma eleição muito estratégica para esse grupo. O caso do Evandro, eu acho que ele tem feito isso e tem feito as escolhas do ponto de vista das campanhas corretas, um candidato desconhecido, né? um novo cristão, digamos assim, no partido. Então, precisava de tempo de TV para fazer a associação, para se colocar. Eu chamei a atenção que ele recuperou o jingle do Lula de 2002, bote estrela no peito. Né? Então, ou seja, buscou muito construir esse lugar de relação, de conexão com essa linguagem, porque é muito interessante quando a gente olha as campanhas do PT. O PT é um dos partidos, né, pela sua condição de estruturação, que tem uma narrativa comunicacional muito própria.
né? O PT, você pode olhar a campanha do PT, em vários lugares elas têm mais ou menos as mesmas insígnias, os mesmos símbolos, porque é uma marca muito forte. Então, acho que a campanha do Evandro tem conseguido fazer isso bem. Agora, os desafios do Evandro nesse caminho de reta final e se chegar ao segundo turno, na minha percepção, tem mais a ver com ele, né? Na medida em que ele, de fato, vai conseguir projetar, porque uma coisa é eu disputar com outros 3 e eu vou isso. Outra coisa é um embate direto, né? E acho que ele, como performance... com o mesmo tempo de rádio e TV. Com o mesmo tempo de rádio e TV, num debate tete a tete, né? Então, ou seja, a performance dele, ela não ter sido tão boa inicialmente, ela se dilui nisso. Monalisa, vou pedir licença mais uma vez. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe a professora Monalisa Soares. É com você, PC. Olha, sempre se falou muito na questão das eleições municipais como sendo um momento diferente, né, da política, onde as discussões seriam muito localizadas, né, não seriam tão interferidas assim por questões nacionais. Mas o que a gente percebe também, por outro lado, é que nesta campanha é uma tendência de que a polarização existente na política nacional, Lula, Bolsonaro, ela de repente está se apresentando como tendência nas pessoas do André Fernandes e do Evandro Leitão, que têm sido os 2 candidatos que têm crescido mais nas últimas pesquisas, né? Eu te pergunto, Monalisa, como é que você enxerga esse momento da campanha aqui e se essa tendência à polarização, à reprodução da polarização nacional aqui em Fortaleza, ela diz mais sobre a polarização em si, existe, ou aos candidatos Evandro e André? Acho que tem isso mesmo. A gente ficou muito discutindo isso, quanto seria, né? Inclusive o Felipe Nunes, né, que escreveu o livro mais recente sobre a polarização, falou isso, que essa seria a eleição da polarização, principalmente nas grandes capitais, né? Mas no caso de Fortaleza, eu acho que tem as 2 coisas, tá? Como você bem apontou, pessoal, acho que tem a polarização, evidentemente eu já tenho esse eleitor aí que pode ser ativado em torno desse discurso de polarização, mas soma com elementos mais da disputa local, né? Que tem a ver, por exemplo, é um candidato do PT, mas é num estado em que o PT tem muita força, né? E o PT governa o estado, tem talvez a liderança política de maior força, né? Que é o ministro Camilo Santana. Então, vai se somando tudo isso para que essa candidatura tenha. Facilita o fato de que os 2 eram candidatos muito desconhecidos, né? Então, isso ajuda no processo de construção mais fácil com a associação ao grupo, no caso do Evandro, né? No caso do André, ele tem, obviamente, a ativação do eleitorado já bolsonarista, mas ele também tem outros aspectos que ajudam, que tem a ver com a disputa local, que é uma tônica de mudança muito forte. A gente observa, por exemplo, inclusive o Sarto está reconhecendo já isso na campanha, a mudança não pode parar, não é que está tudo perfeito, tem que continuar. Então, tem uma tônica de mudança muito forte e o André encarna na sua imagem um lugar de renovação genuína, né? Quando ele diz, eu não faço parte dessas elites políticas, eu não estou vinculado em nenhum momento, eu não estou no palanque que nenhum desses estiveram, quando ele critica o Wagner. Então, tem os 2 aspectos. Tem esse ponto de partida óbvio que facilita, que é ter um eleitor facilmente ativado por um discurso da polarização, mas as condições locais também da disputa ajudam que esses candidatos se impulsionem e fortaleçam, porque eles precisam disso, inclusive, para ir além da bolha, né? Além desse eleitor mais diretamente ativado. E eles estão mostrando isso, a capacidade de ir além dos seus eleitores. Acho que isso tem a ver com coisas mais da dinâmica local, né? E que se conjuga, obviamente, com a polarização. E pode levar no segundo turno a uma eleição muito mais ideologizada do que o que acontece normalmente, né? Quer dizer, o voto, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, claro, o Evandro Leitão não é um petista tradicional, é um cristão novo, para usar o seu termo, né? Então ele ainda tem certas desconfianças de parte do eleitorado petista, sobretudo os luisianistas, né? Que ainda existem muitos aí que olham de banda, assim, não querem se envolver a partir dela mesmo. Até agora não apareceu na campanha, né?
Então, um segundo turno polarizado ajudaria, na sua visão, o Evandro, por exemplo, a capturar mais ainda esse voto dos militantes petistas, não tanto por ele, mas pelo antibolsonarismo? Ah, sem dúvida. Penso que essa é uma... E não é à toa que circula que esse seria o segundo turno ideal para a avaliação de alguns petistas, né? Porque, de fato, seria o momento em que você vai aglutinar, de fato, os esforços, as hostes que se tem em ambos os grupos, né, em ambos os partidos, para a disputa, porque, enfim, eles estão, de fato, atualizando a disputa mais significativa, que é a disputa nacional, né? Os petistas versus os bolsonaristas. E no caso do Evandro, sim, ele teria, sem dúvidas, a vantagem de que este grupo, né, que é verdade, uma parte dele ainda está reticente, a gente tem observado isso no cotidiano da campanha, né, possa se engajar um pouco mais. É fato que essa situação da ex-prefeita Luiziane é bem tensa na medida em que, assim, é esperado, porque ainda que ela não seja, por exemplo, e essa foi uma avaliação importante por conta da rejeição e de alguns aspectos que se tinha de ela não ser a candidata, mas ela tem uma incidência muito significativa, né? Basta a gente olhar a atuação dela como deputada, a votação como deputada na cidade, então ela tem muita incidência e também dentro da máquina partidária mesmo, do PT municipal, né? Então esse grupo é importante e está atuando na campanha e acho que uma parte dele pode vir. O desafio vai ser se o Catanho for para o segundo turno lá em Caucaia, né? Porque aí esse grupo também vai ter uma campanha para chamar de sua, para também colocar na rua e ter que fazer o cotidiano, né? Então, acho que, não sei se consegue trazer toda a hoste dos petistas, mas pelo menos esse eleitor mais progressista ou que é um anti-bolsonarista, né? Porque também pode ser a disputa da polarização do segundo turno uma campanha anti. Os antipetistas ficam com o André e os anti-bolsonaristas vêm mais facilmente para Wagner, né? E aí, considerando essa situação, porque se for esse segundo turno que as pesquisas estão apontando, a gente vai ver agora, né, depois dessa onda de ataques, talvez um segundo turno que dificulte mais o posicionamento dos derrotados. Não é? O Sarto já tem dito, a campanha do Sarto, que não apoiariam Evandro. Não sei se também iriam publicamente para fazer um apoio a André. Acho difícil. Né? E no caso do Wagner agora, que seria esse apoio mais facilmente identificado, ele provavelmente também vai ter os seus desafios. Então vai ser uma campanha que os dois teriam que mobilizar muito o eleitorado dos adversários derrotados, né? numa linguagem também que reifica a polarização, mas que pode sinalizar então a disputa entre os anti. Monalisa, os partidos têm incessantemente buscado aí candidaturas femininas na composição das chapas. Nós vimos mais uma vez isso acontecendo aqui em Fortaleza, mas qual é o papel dessas candidaturas? Assim, quem de fato tem contribuído para regimentar o eleitor? Bom, esse é um debate que foi muito significativo para a disputa desse ano, né? Acho que nas últimas 3 eleições, sempre tinha mulheres candidatas, alguma mulher candidata, né? No geral tem sido a ex-prefeita Luiziane, mas, enfim, sempre foi relevante. E o fato de ter uma disputa esse ano em que todos os candidatos significativos são homens e a grande parte deles com mulheres vice, né? Só o Sarto que não tem uma mulher vice. Esse debate das vices é um debate complexo, porque ele diz respeito a um subterfúgio, muitas vezes, que os partidos têm usado para o uso dos recursos de campanha feminina, né, das mulheres, que é decidido pelo STF, né, e também para dar uma satisfação à sociedade de que essa representação está lá, né, está sinalizada. Mas por que eu digo complexo? Porque tem isso, mas também tem o outro lado de que a gente tem que fazer essa crítica sem desqualificar as mulheres que estão nessas posições, né? Porque a partir dessa posição elas podem enfatizar suas carreiras políticas, impulsioná-las, né? E etc. Mas acho que esse caso tem a ver com essa demanda de representatividade. É preciso também dizer para a sociedade que não tem nenhuma mulher concorrendo, mas que as mulheres foram trazidas para a cena do poder. Uma coisa que eu observei mais recentemente, que é interessante, nessa última leva, né, da onda de ataques, ela está muito voltada para este segmento, né? Então, os ataques que o Sarto mobilizou contra o André, que o Wagner tem mobilizado diuturnamente, tem a ver com esse segmento. Então, a ideia de construir no André o candidato anti-mulheres, né? O candidato que enfim, não vai respeitar esse segmento da sociedade,
sociedade, do eleitorado, não vai se preocupar com as demandas. E é muito importante a gente sempre lembrar, as mulheres são, em Fortaleza, quase 54% do eleitorado, né? E no caso do André, ele reproduz um padrão do bolsonarismo. A distância entre o eleitorado masculino e feminino nele é grande. Nos demais, não, há uma distância, assim, de poucos. No dele é muito grande. Ele tem 15, na Quest, ele tem 15% de apoio entre mulheres e 28% entre homens, né? Então, acho que esse recurso das campanhas de atacá-lo nessa linguagem do segmento de mulheres e de gênero é um pouco para aprofundar essa representação também que associa exatamente o bolsonarismo a uma certa virulência, né? Houve sempre uma resistência das mulheres a essa dimensão mais virulenta do discurso bolsonarista, então eles estão querendo ir um pouco por esse caminho. Eu particularmente acho que é uma pena que a gente não tenha mulheres nas posições de liderança, né, das chapas, porque a presença das mulheres é comprovadamente uma presença que traz o debate da experiência, das demandas. Então a gente até viu propagandas eleitorais para as mulheres, mas quando a gente vê as falas no debate, não é? Praticamente não aparecem exemplos dos desafios, das questões que as mulheres têm na cidade, de mobilidade, de segurança, etc. E é por isso que é importante que as mulheres possam estar também nesses espaços de disputa, porque não é só uma dimensão de fazer uma propaganda eleitoral para sinalizar para o eleitorado feminino, mas é de efetivamente incorporar essas demandas dentro do debate público, né? Como demandas legítimas, como dos demais segmentos da sociedade. Professora, no bloco anterior a senhora falou que a eleição de Evandro aqui, ou a derrota, vai dizer muito da liderança do Camilo Santana, né? Não só dentro do PT, mas em todo o Ceará. E as outras forças políticas? Como que fica o PDT, um grupo que já reduziu bastante, né, de 2022 para cá? Sarto não sendo reeleito, vai esfarelar, vai ficar nanico? A eleição de Fortaleza é uma balizadora de 2026? E outra, a direita, a centro-direita, dependendo de quem vá ao segundo turno, André ou Wagner, nós estaríamos assistindo ao bastão passar de mãos de um para o outro, caso vá André e não Wagner? Qual é a projeção, qual é a projeção que a senhora faz desses 3 pontos aí, do PDT e tanto dos direitistas, né, e também olhando para 2026? As pesquisas na ciência política mostram que as eleições locais, elas são sim, em alguma medida, preditoras, mas especialmente das eleições legislativas seguintes, né? Então não é à toa que a gente está vendo um esforço grande de PSD, de PL, né? Desses partidos que são bem consolidados a nível federal com deputados, nesse esforço da campanha local, porque de fato quando prefeitos e vereadores têm incidência muito grande na eleição posterior para deputados estaduais e federais. Quando a gente coloca no majoritário, né, para governador e para presidente, aí tem flexibilização que tem a ver com a identificação do eleitor. Mas do ponto de vista do jogo das forças, isso também impacta, né? Então, por exemplo, de fato, é uma eleição crucial para o PDT, não só para o PDT do Estado, para o PDT nacional, né? Se não me engano, acho que Fortaleza é a única capital governada pelo PDT, e não é à toa que os presidentes estiveram aqui, reforçaram o empenho partidário, a gente vê isso na destinação dos recursos do partido para a campanha do Sarto, né? Então, é estratégico Fortaleza para o PDT nacional. Para o caso estadual, é praticamente assim a tábua de salvação para ter uma vitrine a partir da qual se pode construir, inclusive, as possibilidades dessa candidatura de 26. Né? Então, é óbvio que eu imagino que terá candidatura provavelmente em 26, considerada essa ruptura que aconteceu e, de fato, os caminhos separados. Mas é muito mais difícil fazê-la sem ter o peso de uma gestão da capital como é Fortaleza. Né? Então, tem um impacto muito significativo para a estratégia do PDT, e desse grupo mais alinhado ao ex-ministro Ciro Gomes e, obviamente, ao ex-prefeito Roberto Cláudio. E a direita vai ter também esse... Pronto, no caso do Wagner, tem uma situação, ele chegou a dizer que essa era a eleição da vida dele, e eu considero que é mesmo,
porque se o Wagner perde essa eleição, aí de fato ele vai ficando para o eleitor como esse azarão, ou seja, alguém que sempre chega bem, alguém que sempre poderia ter sido, mas não foi. E aí vai ficando difícil de você ser derrotado. Assim. O Lula foi derrotado 4 vezes, todo mundo diz isso, né? Mas 3 vezes, né? Enfim. Mas ele foi derrotado, mas ele tinha um partido grande, estruturado, né? Com um projeto de dimensões assim. O Wagner não, o Wagner é ele. Então, ele perder mais uma eleição é algo muito, muito expressivo para essa trajetória, né? Porque aí ela fica marcada muito mais pelos insucessos do que pelo sucesso que ele gosta tanto de mostrar, que é ter sido vereador mais votado, deputado estadual mais votado, deputado federal mais votado. Então, acho que para o Wagner realmente é também uma eleição decisiva. E para o André, caso possa perder, acho que a perda ela é mais atenuada. Porque eles não tinham tanta coisa assim, digamos assim. E eles agora têm a possibilidade de ter um candidato que aglutina o seu segmento, né, que fica mais organizado em torno de uma liderança bem conhecida na capital, que pode fazer um número expressivo de vereadores, então isso é uma coisa importante, a gente não fez tanto essa relação, mas a disputa, né, quem é o candidato ajuda muito a pensar a dimensão da eleição, né, para vereadores, então acho que o PL pode crescer, né, provavelmente vai crescer bem aí na leva de vereadores, e aí é isso, é quase uma plataforma para 26. Então, acho que de todos, a derrota menos pesada seria do ponto de vista para o André, justamente porque ele também parte de um lugar em que o seu partido não tinha toda essa expressão e tudo isso. Era mais disperso. Agora, eles podem, a partir disso, construir as chances de pensar para 26. PC? Essa projeção que você faz a partir da campanha municipal para a estadual é interessante, inclusive observando o histórico, né? Porque a gente fala sempre assim, as forças de oposição, por exemplo, se ganharem eleições aqui na capital, por exemplo, no Cariri e outros lugares, elas se fortalecem muito para a próxima eleição. Mas, por exemplo, que a gente viu na eleição passada, no municipal, no caso, a eleição do prefeito de Juazeiro, do prefeito de São Gonçalo, do prefeito de Maracanaú, para ficar nesses 3, pela oposição. Dos 3 apenas, e o de Calcaia também, que era o Vitor Valim, e é ainda o Vitor Valim. Então, dos 4 grandes prefeitos que elegeram, só um permanece definitivamente como opositor. Porque o Roberto Pessoa, embora seja meio oposição, está aliado ao governo estadual. Inclusive, o vice dele lá em Maracanaú é do PT. O Marcelão, lá de São Gonçalo, hoje é petista, né? Já mudou totalmente, era bolsonarista e virou petista. E o Vitor Valim nem candidato mas está apoiando o Catanho, que é o candidato do PT. Então, essa é uma realidade ainda a ser discutida e de projeção difícil, porque a força do poder estadual ainda é muito grande e pode mudar tudo isso, não é isso? Sim, perfeito. De fato, no caso desses que você citou, a atração do poder, da força do capital eleitoral do ministro Camilo Santana é muito expressiva. De fato, ele conseguiu ir amortizando todos esses focos de oposição que teriam, né? Mas acho que também naquele momento ali você tinha uma oposição muito mais fragmentada. Você não tinha claramente uma liderança do PL, né, buscando construir. É importante destacar que o PL não fez esse esforço todo no Ceará. Tem uma redução do número de candidaturas do PL no Ceará de 20 para 24 e tal. Então, acho que eles estão fazendo muito mais esse esforço em Fortaleza, que foi o lugar onde eles conseguiram também ter o melhor resultado para o Bolsonaro do ponto de vista da disputa de 22, né? Então, de fato, tem que contar sim o poder de atração do governismo estadual, né? E nos próximos 2 anos, mas acho que, de fato, o bolsonarismo, no caso da cidade de Fortaleza e da região, tem feito um esforço expressivo de marcar o seu lugar. Monalisa, eu quero agradecer imensamente por seu tempo, por sua disponibilidade e agradecer, sobretudo, a você que tem nos acompanhado no programa Eleições 2024, esperando sempre contar com a sua audiência. Até o próximo programa.